Fala galera, começando agora a parte de Física 2 com você. Primeiro momento, termometria. Vem comigo, vamos estudar? Vem? Vamos lá? Então vamos definir primeiro. Lincoln, vamos estudar termometria. Primeiro a gente precisa definir o conceito do que é temperatura. Temperatura nada mais é do que o grau ou nível de agitação das moléculas. Como assim? Gente, a gente já aprendeu em algum momento da nossa vida que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é chamado de matéria. E tudo que é matéria é um conjunto de moléculas. E essas moléculas elas têm uma agitação. E o que mede o grau ou nível dessa agitação se chama temperatura. É, exatamente. Então, temperatura, guarde isso no teu coração, é o grau ou o nível de agitação das moléculas, beleza? Então, se algo tem uma temperatura muito elevada é porque a molécula está muito agitada. Se algo tem a temperatura pouco elevada, é porque está pouco agitada. Então, as moléculas sempre têm uma agitação. E quem vai medir essa agitação é a temperatura. Então, temperatura é o grau ou o nível de agitação das moléculas. Quer um exemplo? Você já se perguntou por que o ar-condicionado é instalado na parte mais alta do ambiente e o aquecedor normalmente na parte mais baixa, normalmente no chão? Ué, é simples. Para pensar comigo. O ar frio, a temperatura do ar frio é alta ou é baixa? A temperatura do ar frio é baixa. E se a temperatura é o grau ou nível de agitação das moléculas, então a temperatura baixa, a agitação ela é pouquinha. Então ela é pouquinho agitada, pouco agitada, pouco agitada, tanto que as moléculas ficam juntinhas, fica mais pesado, então o ar frio ele desce. Por que o ar frio desce? Porque a temperatura é menor, pouca agitação, mais juntinhas, o ar pesa e desce. Então eu instalo o ar-condicionado na parte mais alta, por quê? O ar frio vai sair de lá e vai fazer o quê? Vai descer, porque o ar frio ele desce. Sabe quando você abre o congelador da tua casa? Tu abriu, viu o vaporzinho saindo lá? Aquele vapor é o quê? É ar frio ou ar quente? É ar frio. Se é ar frio, a temperatura dela é o quê? Do ar é o quê? Pequena. Então a agitação da molécula é pequenininha. Ou seja, por isso que ele desce. Porque o ar frio ele desce, porque as moléculas estão um pouco agitadas, o ar fica mais pesado, então desce. Então o ar frio ele desce. Beleza? E o ar quente, galera? O ar quente é o oposto. O ar quente, a temperatura é alta, as moléculas estão muito mais agitadas, mais afastadas, fazendo com que o ar fique leve e ele suba. Então o ar quente, ele sobe. Por que o ar quente ele sobe? Porque a temperatura está elevada. Já que a temperatura está elevada, as moléculas estão muito agitadas, mais afastadas umas das outras. Então ele vai fazer o quê? Vai subir. É só você parar para pensar. Quando você coloca água para ferver lá, para fazer seu miojo, seja lá o que for, você começa a ver a água fervendo, começa a sair o vaporzinho. Aquele vapor é o quê? O ar quente, alta temperatura. As moléculas estão muito agitadas. Já que elas estão muito agitadas, o ar sobe. É o oposto do gelo seco. O gelo seco, o ar que sai dele, aquele vaporzinho, é frio. Se é frio, as moléculas estão um pouco agitadas. Vão o quê? Descer. Ah, então o vapor d'água quente sobe porque as moléculas estão muito agitadas e o vapor d'água frio, ele desce porque as moléculas estão um pouco agitadas e deixa mais pesada. Isso é exatamente isso. Então o ar frio desce e o ar quente, ele sobe. Show de bola? Exatamente por conta dessa definição. Por isso que o ar-condicionado é instalado na parte mais alta, porque o ar frio ele vai descer e vai refrigerar o ambiente, e o aquecedor no chão. Por quê? Porque o ar quente ele vai subir e vai refrigerar o ambiente de maneira quase que uniforme, não é? Então essa definição de temperatura deixa bem claro por que o ar frio desce e por que o ar quente ele sobe. Show de bola? Tranquilo? Mas para medir temperaturas, a gente não tem só uma escala. Tudo bem que aqui no Brasil é normal que a gente meça a temperatura em Celsius. Mas não é só Celsius que existe, né? Existem outras escalas termométricas, não é? Vocês já devem ter ouvido falar. Escala Celsius é que maior parte do mundo usa. Existe também a escala Kelvin, que a gente chama de absoluta. Já vou te contar o porquê. E a escala Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos e em alguns pontos do mundo, não é? Essas são escalas termométricas. Como assim, Lincoln, com outras escalas? É igual distância ou comprimento. Você não mede, por exemplo, se eu falar aqui, a distância de um ponto a outro é de 1 quilômetro. Você entende bem, não entende? Mas se eu falar a distância de um ponto a outro são 1000 metros. Você também entende bem. E eu não estou falando a mesma coisa?
só que com unidades o quê? Diferentes, não é? Quilômetros e metros são unidades de comprimento. Temperatura é igualzinho, só que as escalas são Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Celsius é a mais utilizada. Toda vez que a gente achar uma temperatura em Celsius, a gente vai botar o valor, não é? E vai colocar aqui, ó, bolinha de graus Celsius. Tudo bem? Então, Celsius, graus Celsius. Fahrenheit também. A gente acha o valor e vai botar graus Fahrenheit. Kelvin, eu acabei de falar que é a escala absoluta. Ela tem uma diferença, ela não tem essa bolinha, né? Uma vez ela já teve ela, só que hoje em dia não tem mais não. Bota só o K, o valor. Por que Kelvin é a escala absoluta? Simples. Em Celsius você já deve ter visto em algum momento uma temperatura do exemplo menos 10 graus Celsius. É comum de ver temperatura negativa, não é? Em Celsius. Em Fahrenheit também. Menos 10 graus Fahrenheit. É comum. Agora, o Kelvin, ele não admite temperatura negativa. Por isso que ele é chamado de temperatura de escala absoluta. Porque a temperatura que ele pode chegar, última, né? Quase pode chegar, é o 0 Kelvin, o famoso zero absoluto. Aqui, ó, que ele pode chegar. 0 Kelvin. Ou ok, né? 0K, que a gente chama de zero absoluto. Por que zero absoluto? Na vida real, a gente não consegue chegar nessa temperatura. Por quê? Se essa é a última temperatura possível, e temperatura é o grau ou nível de agitação das moléculas, quando eu chego no 0 Kelvin, eu estou dizendo que a molécula não tem agitação absolutamente o quê? Nenhuma. Ou seja, a molécula ela está o quê? Paradinha. Existe, se temperatura é o grau ou nível de agitação das moléculas, tem como a molécula ficar menos do que parada? Não. Então, aqui admite temperatura negativa, aqui admite, aqui não. O máximo que pode chegar é no 0 Kelvin, o famoso zero absoluto. Show de bola? Por isso é a escala absoluta. Então aqui a gente nem consegue chegar nisso na verdade, não é? No zero absoluto, parar a molécula. Não é possível hoje parar a molécula. Mas, né, em questão de cálculo teórico, eu quero que você saiba que o zero absoluto é quando a molécula está o quê? Parada. Tudo bem? Então temos Celsius, Kelvin, Fahrenheit. E as provas normalmente pedem que você tenha o conhecimento de saber converter essas escalas termométricas de uma para outra. Eu vou te ensinar não só a converter de Celsius para Kelvin para Fahrenheit, era só te mostrar a fórmula e você se virava. Mas eu vou te ensinar a montar a equação de conversão de qualquer escala termométrica, beleza? Olha o que eu fiz aqui para a gente ver como é que converte. Eu coloquei um termômetro em Celsius. Aqui, ó, isso aqui é um termômetro graduado na escala Celsius. O que é um termômetro? Termômetro é um equipamento que vai medir a temperatura. Lincoln, o que é a temperatura mesmo? É o grau ou o nível de agitação das moléculas. Ah, tá. Então tem um termômetro aqui que vai medir, só que na escala Celsius. E aqui, eu tenho um termômetro que vai medir em Fahrenheit. Show de bola? E esse terceiro termômetro também vai estar aqui, mas ele vai medir na escala Kelvin. Tudo bem? Por que a gente tem que converter, saber converter? Porque eu sei quando está com uma temperatura alta ou baixa em graus Celsius. Porque é a escala que eu uso, né, no meu país. Por exemplo, 40 graus Celsius, poxa, eu sei que a temperatura está muito elevada. Se a temperatura está muito elevada, eu sei, inclusive, com qual roupa eu devo me vestir, né, para me sentir confortável. Mas, esse exemplo, se eu vou para um país onde é Fahrenheit, e aí eu vejo lá que está marcando 52 graus Fahrenheit, eu sei que roupa vestir só olhando para cá? Não. Mas talvez se eu convertesse isso aqui para Celsius, soubesse a equivalência de 52 Fahrenheit em Celsius, talvez eu teria uma noção melhor. Então, para isso que vai servir, beleza? Então, vamos lá. Então, explicando aqui, 3 termômetros, um graduado em Celsius, outro em Fahrenheit e outro em Kelvin. E agora, o que eu vou fazer? Percebam que na parte superior, eu coloquei aqui um PE. O que é PE? Ponto de ebulição da água, né? O momento que a água sai do estado líquido e vai para o vapor. E no ponto inferior eu coloquei PF, não é prato feito, é ponto de fusão da água, né? Quando ela está indo para o estado sólido. Show de bola? Em Celsius eu tenho noção. Qual é a noção que eu tenho? Em graus Celsius, qual é o ponto de fusão da água? 0 graus Celsius. É o momento que a água começa a passar para o estado sólido. E qual é o ponto de ebulição da água em Celsius?
100 graus Celsius. É o momento que a água começa a mudar do estado líquido para o vapor. Isso em Celsius, molinho, show, tranquilo, não tem problema. Lincoln, e qual é a temperatura de fusão da água em Fahrenheit? Grava. 32 graus Fahrenheit. Ah, Lincoln, então quer dizer que 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit? É, exatamente. Aqui no Brasil, quando a gente fala que a água começa a virar gelo a 0 graus Celsius, lá nos Estados Unidos, eles falam que é 32 Fahrenheit. É a mesma coisa, só que com unidades diferentes, não é? E o ponto de ebulição em Fahrenheit, quanto que vale? 212 graus Fahrenheit. Mesma lógica, Lincoln? Mesma lógica. 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. Tranquilo? Vamos continuar agora em Kelvin. Lincoln, em Kelvin, quanto que é o ponto de fusão da água? Se eu tiver com o termômetro em Kelvin, a água começou a virar gelo. Qual é a temperatura que marca em Kelvin? 273 Kelvin. Beleza? Ah, então 0 Celsius, 32 Fahrenheit e 273 Kelvin é a mesma coisa? É. Perceba o detalhe. Eu não coloquei a bolinha aqui, não é? Porque em Kelvin a gente não costuma usar essa bolinha do grau, não é? Lincoln, e o ponto de ebulição em Kelvin? Quanto que é? 373 Kelvin. Ah, 100 Celsius, 212 Fahrenheit, 373 Kelvin. São o mesmo valor? São o mesmo valor, só que em escalas diferentes, né? Se você fosse querer ver aqui, ó, a quanto a molécula está agitada aqui? Pô, mesma estação aqui, mesmo aqui, não é? É como se fosse 1 quilômetro, 1000 metros, só que aqui para a temperatura. E a estação da molécula aqui? É igualzinha aqui, aqui e aqui, porque são a mesma temperatura, só que em escalas diferentes. Vamos ver como é que converte? A gente vai brincar de um negócio chamado orelhinha e orelhão. Percebam que eu montei essa estrutura aqui de fraçõezinhas e igualei. Agora eu vou brincar de uma coisa chamada orelhinha e orelhão. Montei essa estrutura aqui, vamos brincar de orelhinha e orelhão. Como é que é isso, Lincoln? É assim, ó. Eu vou fazer primeiro aqui a orelhinha, daqui para cá. Isso é uma orelhinha. E vou escrever na orelhinha o que está em cima menos o que está embaixo, aqui. Tá? A orelhinha sempre escrevo aqui em cima, o de cima menos o de baixo. Quem é o de cima? C, temperatura em Celsius. Menos o de baixo. Quem é o que está embaixo? 100. 100 não, perdão, 0. Menos 0. Orelhinha. E agora, Lincoln, que fez a orelhinha, vai fazer quem? Orelhão. Aqui, ó. E a mesma lógica, Lincoln, é. Só que eu vou botar aqui embaixo. O de cima menos o de baixo, só que onde? Aqui embaixo. Olha aqui, ó. 100 menos 0, só que aqui embaixo, ó. O de cima, 100 menos o de baixo, só que aqui embaixo, ó. 0. Ah, tá. Lincoln, entendi. Vamos fazer o outro, então? Mesmo processo? Aqui, ó. Orelhinha, o de cima menos o de baixo. Show? Então, vamos lá. O de cima, F, e o de baixo, 32. Então, ó, o de cima, F menos 32. Beleza? E agora, Lincoln, fiz a orelhinha, faço o quê? Orelhão. O de cima menos o de baixo. Quem é o de cima? 212. Deixa eu colocar mais espaçado aqui. De cima, 212, menos o de baixo, que é quanto? Menos 32. Caraca, entendi, Lincoln. É sempre esse processo? É. Vamos fazer aqui, ó. Orelhinha. Quem é o de cima? K. E de baixo? 273. Então, o de cima menos o de baixo. K menos 273. E agora o orelhão. O de cima menos o de baixo. Que é o de cima, 373. Menos quanto? 273. Ah, tá, entendi. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Só vai organizar a casa aqui. Vamos organizar? Eu ia fazer aqui embaixo, mas vou apagar aqui para ficar mais organizado para que você possa ver. Fazer aqui. Então, ó, eu tô saindo daqui e tô vindo para cá, tá? Me acompanha aí para tu não se perder. Deixa eu só fazer a estruturazinha aqui para tu não perder o foco. Olha para cá.
Acompanha comigo, ó. C menos 0. C, não é? C. 100 menos 0. Difícil. 100. F menos 32 não tem como o que fazer, né? Uma incógnita menos um valor. Então, repete. F menos 32. 212 menos 32 dá 180. Show? K menos 273, ó. K menos 273 dividido por 373 menos 273 dá 100. Lincoln, já vi uma simplificação. Percebi que todos os denominadores, lembra do demo, sempre está embaixo, né? Denominadores da fração, os denominadores são divisíveis por 20. Então, o que eu faço? Ué, divide por 20, ó. Esse cara aqui, dividido por 20. Esse cara aqui, dividido por 20. E esse cara aqui, dividido por 20. Ah, tá. Vamos ver como é que vai ficar? Deixa eu pegar minha régua aqui para fazer a nossa estruturazinha. Isso aqui tá dando uma atrapalhada, não é? Vou apagar. Apagar o título da aula, né? Termometria. Olha aqui, ó. Ficou C 100 dividido por 20. Quanto dá? 5. F menos 32 dividido por quanto? 180 dividido por 20, que eu estou simplificando, dá 9. E K menos 273 dividido 100 dividido por 20, 5. Ah, Lincoln, eu fiquei já, uma vez fiz prova no meu colégio e a gente usava essa equação aí. Era C sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Eu te mostrei como é que nós conseguimos chegar nesta equação. Para que serve essa equação? Para converter. Quando eu tenho uma temperatura de Celsius para Fahrenheit, eu quero converter, quero saber quanto que é. Por exemplo, 10 Celsius são quantos Fahrenheit? E assim vai. Só que eu tenho que tomar um cuidado. Se eu quero de Celsius para Fahrenheit, esquece Kelvin. Ou o oposto, se eu quero de Fahrenheit para Kelvin, esquece Celsius. Então, essa formulazinha aqui é que eu tenho que ter no coração, beleza? Então, guarda essa formulazinha no coração, porque a gente vai usar muito. E não esquece do orelhinho orelhão, por quê? Porque se ele te der uma outra escala que não seja Celsius, nem Kelvin, nem Fahrenheit, a gente vai precisar saber esse processo. Beleza? Falou?